A cerca de uma dúzia de quilómetros da sede do concelho, situa-se esta ridente povoação do Aveloso. É uma aldeia com um certo ar senhorial, em tempos não muito remotos, a residência de verão dos Perlados de Lamego. Hoje, diminuída da sua importância, revê-se nas águas serenas da Ribeira Teja, que lhe passa ao lado e lhe fecunda prodigamente os seus belos campos. Não viemos hoje, porém, ao Aveloso para admirar os seus lindos panoramas, os vestígios da sua antiga vida municipal, o seu bonito pelourinho ou o recorte manuelino de várias das suas janelas. Outro motivo aqui nos trouxe, não menos importante do que a paisagem, a arte e a história. Outro motivo de grande valor humano, de extraordinário valor humano. Aqui reside uma figura das mais famosas deste século, o Sr. Albano de Jesus Beirão, um homem aparentemente simples que há poucos meses ainda completou a linda idade de 90 anos. As gerações mais recentes têm ouvido como uma espécie de lenda certos factos da vida deste homem. E pouco ou nada sabem de concreto. Só os mais velhos, com mais de 50 ou 60 anos, têm do mesmo um certo conhecimento. Mas porque a vida do Sr. Albano de Jesus Beirão é, na verdade, feita de situações tão extraordinárias, pareceu-nos de grande interesse registar declarações suas e de diversas pessoas que testemunharam vários factos, para que todos quantos queiram interessar por conhecer melhor um caso tão famoso como este, tenham possibilidade de ouvir as pessoas que neles participaram ou deles tiveram conhecimento direto. Mas quem é o Sr. Albano de Jesus Beirão? Há mais de 50 anos, a sua presença impunha respeito, quase terror. Um homem simples do povo, um indivíduo de aparência normal, forte, bem proporcionado, cara franca, sofria de uma doença muito estranha. Com certa frequência, tinha qualquer coisa como um ataque, mas diferente de qualquer ataque conhecido. O seu corpo perdia peso. Uma força singular, como que de origem elétrica, fazia-lhe anular o efeito da gravidade. Dava saltos, era capaz de subir um edifício pela parte exterior. As pessoas que o viam nesse momento lembravam-se de um cão ou de um macaco. Era então senhor de uma força descomunal. E para que o efeito do ataque passasse mais rapidamente, punham à sua passagem caldeiros de água, às vezes de cal, outras vezes imunda, ou ele mesmo procurava a comida aguada dos animais, que bebia sofregamente, sem que no final se notasse o que tinha acabado de fazer. De vez em quando soltava com força um som gutural com us prolongados, que se faziam ouvir por quase toda a povoação. Ao cabo de certas manifestações, o povo aproximava-se. O Sr. Albaninho não fazia mal a ninguém. Assustava, mas não causava dano às pessoas. Às vezes vinha deitar-se aos pés das crianças, e ali ficava sossegado, como que adormecido, cansado dos trabalhos que a sua doença lhe dava. De que sofria o Sr. Albaninho? Que coisa estranha tinha o Albano do mal? O mistério nunca foi decifrado. Ainda há poucos anos, esteve aqui mesmo durante uns dias um especialista holandês de parapsicologia que procurou estudar o caso singular deste homem a expensas da Fundação Gulbenkian. O mistério continua. Só se sabe que, de há uns 50 anos para cá, o mal deixou de aparecer. O Sr. Albano de Jesus Beirão pode passar a ser um cidadão vulgar, apontado, é certo, como um ser estranho, por onde quer que passe, mas com possibilidades de fazer a vida do indivíduo qualquer. Vamos ouvi-lo diretamente. A sua história, ouvindo-o, como que se atualiza e despe o caráter lendário que já tem. Sr. Albaninho, há muita gente que me calcula que quer saber coisas da sua vida. É certo que os jornais, há mais de 50 anos, falaram de si. Mas esta geração mais nova queria ouvir de si mesmo a descrição do que foi a grande aventura da sua vida. O senhor recorda-se de quando teve o primeiro ataque? Pois recorda que foi num prédio chamado Várzea, a pagar com de vossa legia, na Várzea à lei. Andava a guardar uma cabra, eu, lá num prédio dos meus pais, e eu era pequerriço ainda. Até andava de calcitas de orelha e umas cerolitas de estopa, já nem usou. Já não há linhos, por aqui as mulheres já não tratam de linhos, nem ninguém cá. Olha, a senhora Nascil disse que ainda ali tem linho, e há termos lanções antigos, depois aqui faziam por linhos, por tudo. É uma casa mais importante que há. E depois encontrei, ou disse-me
a minha mãe, olha, vai guardar. O meu padrasto é que disse, eu tinha padrasto. Leva um bocadito de carumba seca e leva uns fortes, era um destes de espera galego, que lhe chamavam, davam-se caixas, parece que por um vintém, ou ainda menos. E depois diz o meu padrasto, olha, estás a ensiná-lo, que leve forfes e que leve tal, chega lá a quebrar a madeira da vinha. E eu digo-lhe assim, ai, não quero não, senhor. Mas, contudo, cheguei lá, botei-lhe uma silva, estava assim, as ervas molhadas, e depois fiz uma fogueira e sentei-me numa pedrita, assim, no resto do chão, e depois sim, vi um pássaro a esvoaçar por cima de mim. Parecia uma nitivó, mocho não era. E para trás, para dentro, por cima de mim. Isso foi o princípio. Tinha 7 anos. Andava há 2 meses na aula. Os rapazes fugiam todos e não... Não se lembra do que sentiu nessa altura, pai não? Não se lembra do que sentiu nessa altura? Lembra, sim, senhor. Depois, os rapazes fugiam da aula. Os homens aqui, os proprietários juntaram-se, foram-se à mesa, a queixar-se ao seu administrador, que desse previdências, que os filhos que lhe batiam, os pais que batiam nos filhos, para irem à aula. Mas eles, com medo a mim, não iam, e o professor, na vez de os animar, ainda era o primeiro a fugir, era ali na praça. E a sua família, Sr. Albaninho? O que fez quando soube disso? Ficou triste, não é verdade? A minha mãe morreu de pena. Era uma mulher muito nutrida, tinha um seio, tinha 4 filhas. Uma era do último homem, que teve só uma filha, chamada Ermelinda. Foi o desgosto maior que tive no mundo, desde que sou vivo. Morreu minha mãe, era muito boa, gastou muitos dinheiros a perguntar-me a saúde, e meteu-se na cama, e com o desgosto deixou de comer, nem uma coisa nem outra, nem beber, e morreu seca como as palhas. E que ninguém tinha um filho como ela, e não me pôde curar, e depois morreu com desgosto. E as pessoas aqui do Aveloso, como é que reagiram à sua doença? Quer dizer, as pessoas não estranharam assim muito, não é? O como? As pessoas de cá devem ter alarmado. Estranhavam. Alarmaram-se. Pois. Então, vê que Lisboa até fechava a baixa e parava o trânsito, os elétricos e assim. Olha, o Sr. Albaninho, recorda-se de ter percorrido alguns países para ser estudado, apreciado na altura em que... Foi à Itália, foi à Inglaterra, foi à Alemanha, foi à Rússia, foi à Espanha, foi à Bélgica, foi à Suíça. E era apreciado nas universidades, não era? Iam 3 médicos, foram 3 médicos acompanhar-me portugueses. Essas nações. Não se recorda de nada do que lhe acontecia nessa altura? Não, porque com os ataques passavam-me. O homem falava as línguas todas, porque eu não entendia a língua dos estrangeiros, andamos por lá, passou de um ano e tal. Acho que foi esse primeiro que fiz ao governo, depois já foi para as Áfricas, num barco sozinho. Ia precisamente a perguntar-lhe de uma viagem que sei que fez à África. Hã? Eu ia perguntar-lhe de uma viagem que o senhor fez à África. O que é que se passou nessa viagem? Então, ia no barco, eu ia só como passageiro. Era um barco de guerra, não era? Não, era passageiro, mas passageiro. ninguém queria ir, tinham medo, sim. E ninguém foi senão eu. E o governo acho que é que pagou esse barco. E ao cabo de um ano foram buscar a Luanda, Benguela, Bissapa, Lundum, Covalo, Lubito, Bié, Moçambique, já não tinha pretos. Matavam-os e outros fugiam. Depois, quando me encontrávamos no mato, às vezes aos 500 pretos, assim, eu, naqueles 4 dias. O senhor andava lá sozinho no mato? Pois, comia bananas, cajus, ananases, mangas, cocos. Não tinha medo às feras? Fruta. Tinha-me passando, mas com ataque aquela cara estrangulava, e aos pretos a mesma matava, e dava-lhe cabo das casas que eram cobertas com capim. Não faz ideia do ano em que esteve na África? Bom, já não, isso não sei. Eu mesmo também não sei ler. Andei só 2 meses na aula e não aprendi nada. Bem, é muito possível que a sua presença na África tenha influenciado os americanos quanto ao mito do Tarzan. Tinham medo, e este doutor que aí esteve,
também andou, foi a Lisboa, foi ao Porto, andou a procurar, e depois o que lhe disseram, ele veio cá com a Guarda Republicana da Meda. Depois eu disse, então cheguei aqui, senhor, a esta hora, porque eu mandei-o ir à Meda, o senhor não quis lá ir. Mandei-o ir a Trancoso, o senhor não quis lá ir. O senhor mandei-o ir à Guarda, o senhor não apareceu lá. Eu mandei-o ir a Pendono, o senhor não quis ir. E então, Vossa Excelência não é daqui, e como é que conhece essas terras? Eu dirigia-me, alguém me orientava, isto o médico. Mas dizia-me que botou um bombeiro da Torre dos Clérigos abaixo, que ele passou os ataques, e depois eu abria as mãos, eu andava assim, que o pescoço subia por aquela acima e por as paredes, assim com as mãos fechadas. E depois passam-se umas coisas. O senhor Alvaninho, Diga. Nessa viagem que fez por mar, aconteceu alguma coisa? Consta que o senhor andou na água? Sim, dava-me um ataque e ia para a mar. Não, eu nunca ia, visto que o assalto estava para o mar. Mas eles davam andamento ao barco. Continuavam a andar? Davam mais para ver se eu ficava na água. Porque eu não sei nadar. Sim. Eu matei já aqui perto, mas os rapazes nunca queriam ir comigo a nadar, porque tinham medo que me desse os ataques e os afogasse. E depois não iam, voltavam para trás e não iam comigo. Então, nessa altura, o senhor voltava a ter o ataque? Voltava para trás também e não ia, e nunca aprendia a nadar, mas eu com o ataque corria mais que o barco. E voltava para cima? E depois dava um pulo da água e subia. Diziam eles, mata-nos a todos, acaba connosco. E assim, mas não fiz mal, nem os que me levaram, nem os que me trouxeram. Às vezes conta-se que o senhor subiu pela parte de fora a estátua do Marquês de Pombal em Lisboa e a Torre dos Clérigos no Porto. Pois, mas era com os ataques, mas passando-me, assim que me passaram no Porto, na tal Torre dos Clérigos, foram aos bombeiros buscar-me. E ali ali também iam lá os bombeiros tirar-me ao Marquês de Pombal. Já me lá têm tirado retratos, mesmo os jornais, os que mandam os jornais, mesmo ao pé do Marquês, e à estátua também a tiram. E mandado lá pelos que mandam nos séculos e notícias e assim. Mas depois ia a contar, não acabei de contar, e vocês então interessam-se de saber o princípio dos ataques. E eu, como o pássaro andava de volta de mim, assim, por cima dos açares, foi por isso que o princípio comecei. Depois tratei de me falar noutra conversa e isso ficava atrás. Eu peguei e sentei-me. Assim, e olhava para o pássaro, e ele por cima, e andava de volta de cima, e eu fiz assim às pernas, estava num choquitos de madeira, e sentei-me numa pedrita, e nisto tirei os choquitos e pus-os ao lado, mas que, quando os pus ao lado, tinha lá posto umas silvitas entre se pôr os tranchões. O meu padrasto disse para a minha mãe, estás a ensinar boa, que lê fortes, olha, chega lá, queima a madeira, mas está frio, rapaz, não se pode lá aguentar com o frio, que está frio, era de inverno. E, portanto, se fosse filho dele, tratava melhor, mas como era não filho. E ele não tinha nada quando casou com a minha mãe. Meu pai morreu, eu tinha só ano e meio, nem me lembro do meu pai. Meu pai não era português. Você era asturiano? Era asturiano. Fugiram 4. E depois o pássaro andava no ar e eu pego, tiro os choquitos e pus-os ao lado. E nisto fiz sangue numa silva, num pé, num pulgar. Num pé. E depois, há quem diga não sei, mas eu não senti nada, nem dei mais razão de nada. E fiquei com os ataques. Nisto andavam as filhas da Estrela, do Judeu, que era uma gente, tinha uma casa boa, andavam lá as filhas e um filho. Só, era o João da Estrela, lhe chamavam. Que também era Estrela. E depois andavam a palhar a azeitona. Nisto dávamos os ataques,
fugiram para casa, deixaram as mantas e como se chamam, os toldos, para apanhar, estavam a agitar em cima dele, e fugiram para casa. Eu, descassaltar paredes, e assim, a rebolar por as paredes, subia as paredes a rebolar, depois a povoação alterou-se, e o medo, pois claro, fazia coisas que ninguém fazia, como de facto e continuei a fazer, porque em países de na Alemanha diziam que era danado, matem esse homem que é danado, porque não davam água e eu botava mesas abaixo e cafés, nos cafés, mesas e balcões, botava abaixo, matem esse homem que é danado, matem. Mas quando dás com o ataque, nem bala, nem chuva, não entrava nada. Não entrava nada? Nem nunca sofreu arranhão nenhum? Não, matava os lobos nas covas, que é o bicho mais feroz que tínhamos cá em Portugal. Eu nunca me fiz mal a mim. Os porcos arredavam, com perdão de quem está presente, para eu beber o líquido. Comer não comia. Mas, e no final não se notava nada no estômago, pois não? Não, que eu nunca via calo, via urinas. Dizem que eu nunca vi, mas eu ouvia contar. Mas no final não sentia nada. Como é que ficava no fim do ataque? Ficava bem, tal e qual como é que esteja a dormir. Não se sentia cansado nem nada? Era como que me levantava de um sono. Nunca. Até tanto que quando era em princípio, que tinha os ataques dos 7 aí aos 8 ou 9, dizia, mas se fez algo, não. Estive a dormir. Até que idade lhe deram os ataques, Albaninho? Tive os 40. Até que idade lhe deram os ataques, Albaninho? Tive os 43 anos. Olha, houve uma altura em que, com certeza, o governo teve interesse em que o senhor não aparecesse em Lisboa por causa dos distúrbios que lá se provocavam. Pois, que às vezes fechava abaixo e parava o trânsito. Às vezes os carros inéditos de uma ponta à outra. Portanto, a sua presença não era desejada em Lisboa. Não gostava pois de o não, ver. Tanto que é que eu gostava de passar ao menos os invernos lá e não me deixam passá-los. Senhor. Ou não me deixavam passá-los e agora também não querem. Deve ter sido por causa desses trabalhos que o governo lhe deu uma pensão, não foi? Deu-me ao rei, mas o rei deu-me uma pensão boa. E agora estou... Foi já quem? O Dom Carlos. Foi Dom Carlos. Portanto, há muitos anos já. Já, pois foi na monarquia. E essa me pensão, dava meio tostão para fumar. Esse meio tostão, se eu aceitava, eu disse que não fumava, que ainda aos 7 anos que me habituei a fumar. Dos 7 em diante, disse-lhe que não me habituei, também andei 43 anos com os ataques, nunca me habituei a fumar e não fumava. Até me ralhou o ministro dele, era da guarda, quando ele retirou da sala, e eu disse-lhe, o Dom Carlos, e ele disse-me, porquê é que disse ao Nosso Majestade que não criou meio tostão para fumar? Gastavam noutra coisa. E se suspeitava, meio tostão agora vale 15 mil reis por dia. Porque então compravas um almo de azeite por 5 mil reis. Compravas uma roupa boa de casemira por outros 5 mil reis. Ias a um hotel, comias uma refeição por 2 tostões. Hoje nem uma caixa de fósforos vendem. Por 2 tostões a vida está muito cara. E estes deram-me. Quanto é que está a receber agora? 100 mil reis. Quando entraram, eu só tenho 350 mil reis da pensão. Eu fui lá, não cheguei a falar nem com o Sr. Marcelo Caetano, nem com o Sr. Américo Tomás. Ora, não há dúvida que isto, para quem não teve possibilidade na vida de tratar do seu futuro, é uma coisa muito Agora, eu pouca. queria, mas nunca achei uma pessoa. Não, ainda aqui há uns anos, assim, tal, um professor pediu-me uns 30 jornais, todos tinham o meu retrato, o retrato da Torre dos Clérigos, e tinham o retrato do Marquês de Pombal, e tinha o retrato daquela memória que está na Praça dos Restauradores, e tinha lá muitos. E depois pedimos que era para fazer um livro. O homem desapareceu, um rapaz novo. Acho que, não tenho a certeza, mas acho que nem era solteiro. Aquilo morreu. Nunca vi nem os jornais, nem ele, nem o livro. Nunca mandou fazer. Bem, era justo que lhe atualizassem a pensão pois, para claro, a dificuldade, para poder fazer face às dificuldades da vida de hoje. Não durarei o grande tempo, que os da minha idade já morreram todos. Há mais de quantos anos que acabaram já todos. Não há nenhum vivo dos da minha idade. E eu ainda estou. Mas o tempo que vivesse, queria ter alguma coisa. Agora aqui, esta gente, a senhora Dona Cília, já me tem dado litros de azeite, já me tem convidado, mesmo a ser doutora é muito boa pessoa. E a mãe, tanto
ou mais. A senhora Dona Acila é muito ex-mulher, muito amiga das molas. Olha, e têm comprado bem. Depois que o pai morreu, já comprou muito a senhora doutora. E ela é que dirige a casa. Tem um feitor. Senhor Albaninho, Diga. pode fazer o favor de me dizer se tem ideia de, além do rei Dom Carlos, ter conhecido outras pessoas assim importantes na sua vida? Isso não sei. Eu ia lá ao palácio e tratavam-me bem. E depois, nos anos a seguir, não tem ideia de ter assim Ele durou... falado com outras pessoas? Ia também muito a casa do Sr. Conde de Avilés, quando estava em Lisboa. Sim, em Lisboa. Sim, mas ele já morreu. O pai já morreu, matou-se. Não é morreu. Matou-se, vinha de Trancoso para a terra dele. Qual teria sido o dia em que o senhor se sentiu mais feliz? Não tem ideia de um dia na vida? Eu ainda assim, a tristeza não tinha, porque os ataques não me faziam nada e tinha tudo quanto queria. Os ataques deixaram de lhe dar e Foi assim, pena, sem mais mas nem foi menos. passar. Não, prometi uma promessa assim de remédios e nunca a cumpri. Mas pede muita gente que a compra, já me têm oferecido. Olha, aí um chamado Fernando, que é do Caia do Vale, ofereceu-me 100 mil reis para a ajuda dessa promessa. E o senhor... E um outro, que é ali de Posto do Canto, está no Porto, para ter lá prédios, foi africano. A promessa era ir ao Santuário da Senhora dos Remédios? Era mandá-la. Ela não é muito ruim de cumprir, ou não é ruim, Sim. mas eu a que me envergonho de ir pedir. E depois eu fui a falar com o Sr. Patriarca. O Sr. Patriarca disse-me que não, já saiu, já lá não está, esse patriarca. Para o Sr. Cardeal Cerejeira. Era, sim, senhor. Agora está lá outro. Mas tem ideia do que é a promessa, não tem? Tenho, é como pedir, mandar dizer o sermão à Senhora dos Remédios e o dinheiro que engariasse, entregá-lo à Senhora dos Remédios. Mas eu, anunciando aos jornais, aparecia o dinheiro no governo civil, até do estrangeiro, vinha algum... de nações estrangeiras, que eu fui lá muito estimado. Depois que anunciaram os jornais que me dessem água, davam água e já não fazia mal a ninguém. E inteiro, tudo fugia, diziam que era danado, matem-me que é danado, matem-me, mas eu não era danado. Depois desta doença... Mas eu nunca me encontrei ferido, nem maçado, nem que entrasse na cova dos lobos, se fosse, encontrasse apertado passando-me lá, tinha que me dar outro para sair, que depois já não podia sair. Uma da raposa, que era mais apertada, mas estas, às vezes, passava-me com a cabeça dentro das, como chamam, esta água que recebe estas coisas assim, mas cá assim por ruas e recebe as águas que vão por ruas fora, chamam-lhe... Sarjetas. Sarjetas, ora, Deus, mas desde que me passasse o ataque, tinham que arrombar a sarjeta. E um dia houve um homem aqui nos Gatos, médico da Marinha, chamado Dr. Cabral. Esse fazia-me dar o ataque e fazia-me passar. Nunca houve ninguém, em todas as nações que corri, nem em banda nenhuma, um homem como aquele. E vinha cá de Lisboa de vez em quando ali aos Gatos. Tinha ali parentes, que era o senhor professor, que morreu, pai deste que está do senhor Zezinho, que está na Guarda, e era pai de um chamado Amâncio, e pai de um... diretor escolar da Guarda. Era. E a mulher dele, a senhora dele, era uma quadra minha parente, e depois ia por lá. Eu ainda assim era estimado em todos. Uns mais, o senhor Joaquim Manuel, o pai é avô deste que está na Meda e do outro que ali está. Eles são três, mas eu mal que o conheço. Os dois mais velhos já conheço. O que está na Meda mais e o que está ali, casado com uma professora. Depois que o senhor depois que lhe acabaram estes trabalhos, não voltou a estar doente, pois não? O senhor tem gozado de saúde? Eu nunca estive doente. Não, senhor, nunca tomei remédios por dentro. Agora, pomadas, puseram muitas nos hospitais, em Lisboa, mas tem tido no boa saúde nestes anos, não tem? Tenho, sempre tive. Eu saúde sempre tive. E depois que os ataques acabaram, não voltou a sentir nada mais? Pois não, nada mais. Mas agora, depois de velho, ou sim de mais de idade, é que tenho... veio-me o reumatismo há poucos tempos. Eu agora estava em Lisboa, se não fosse o reumatismo. Ia lá, a falar com eles, eles bateram, não me batem. Olha, vou-lhe fazer uma pergunta. Diga. O que é que o senhor gostava mais neste momento de que lhe acontecesse ou de ter? Para mim? Sim, nesta altura. O que é que gostava mais? Parece que
eu fome não tenho tido. E estou numa terra que ainda cá há boa gente. Essa senhora, o senhor Caldas, tem só uma menina e é uma gente também rica. E eu a segunda casa. Primeiro eu, aqui é da senhora Dona Para a sua Arcília. vida, o que é que o senhor gostava assim que lhe acontecesse de ter? A pensão maior, não era? Pois, era a única coisa. Era, isso era importante. Era a única coisa que me... tal. Mas nunca... encontrei uma coisa em tal professor. Mas depois desapareceu esse homem, nunca mais. E apareceu também um doutor, na Rua do Luciano Cordeiro, que me queria apresentar ao ministro, ao Sr. Ministro Lombral, mas não cheguei. Ele casou ali em Freixo de Mão, o Sr. Ministro Lombral. E quando eu ia aos gatos, ele era um bocado pescagarrado, mas eu lá indo, punhas franco e assim, porque não nos pondo franco. E o que fossem agarrados era quem os rombava mais. Estava às portas adentro. Há lá um portão de ferro nos gatos que o senhor arrombou com a cabeça. Olha, mais tinha um e na mesa. E uma coisa, eu botei uma pedra que nem duas juntas arrastavam, que botou um palhal que vivia lá gente na mesa, abaixo. Do castelo? Botei ao pé de Arroz, com ataque, uma cabeçada que dei. Já tinha ouvido falar nisso. E de outra vez peguei num maçadouro e havia lá guardas que tinham vindo. Ainda não havia 2 meses que lá estavam. E depois peguei no maçadouro, lá havia umas escadas, que agora já não há, à porta do Sr. Braga antigo, que era um sapateiro, por aqui não havia tão bom como ele. E havia aí umas escadas, para o lado de cá da igreja, do lado de cá, e para baixo, mas já desapareceram. Tinham direito assim, não, ao cima da igreja, quase chegar à porta, que entra, não é a principal, é de solo. E já desapareceu. Mas eu agarrei numa pedra daquelas, e às costas, e vim cá para baixo e partia. Depois os guardas viram partir a pedra, que se admiraram muito, mas, contudo, queriam-me fazer pagar. E eu disse, senhores guardas, eu nunca paguei nada do que estragasse com o ataque. Não sei, eu procurei, não foi com os ataques e assim, assim. Mas o senhor tem que pagar, nós temos guardas e andamos aqui a fazer esse serviço. Então, os senhores não estão aqui de preposto, mas vimos a partir. Depois, os senhores, faz favor de esperarem, que eu vou falar com o senhor presidente. Era o senhor doutor Farias. E eu cheguei lá, estava a comer o pequeno almoço do doutor Farias. Chega a menina à janela, quando eu bati à porta, a menina dele só tinha uma filha. E era uma santa criatura, deixou tudo... Deixou com o patronato. Era uma santa criatura, nunca se quis casar. Olha, e muito modesta. Depois, digo assim, então, que vende-se o cá, trazem agora aqui à pé de mim. Senhor doutor, olha, o senhor, ali 2 guardas, e olha que estão aqui à porta. Vieram acompanhar-me até aqui à porta, estão ali. E o que é que eles querem? Olha, por causa de uma pedra que eu parti com os ataques, que estava, de onde a gente sentava, cá fora da igreja, arrumado à igreja. Agarrei nela por baixo. Daquelas pedras que estão ao lado da igreja. Sim, peguei nela e levei-a lá para baixo e parti ao fundo das escadas. E depois eles viram e disse que admiraram-se muito como eu parti a pedra. Mas depois queria-me fazer pagar. E depois eu fui buscar então o senhor doutor, e o senhor doutor veio. Diz ele logo para eles, vocês retirem-se, nem vão para o posto agora. Porque se dão os ataques, vai lá, põe-os todos de plantão, dá cá de vocês todos. Então, mas e as nossas armas que tínhamos, não nos podíamos defender? Cala armas, nem armas, para vocês fugir. Depois não sabe voar. A Pedro mandou-o lá pôr. E tal, não contariam como... Vocês não conhecem este senhor, pois não? Pois não. Partiu a pedra e nós queríamos fazer... Não tem nada a fazer pagar. Eu lá mando pôr uma. E mandou pôr. E não paguei nada. Claro, o senhor doutor até me ofereceu almoço, lá queria ir almoçar, mas eu não fui. Fui almoçar à casa da Raquez. Também lá estava até um chamado Carrapato, não sei se o senhor conheceu, mas terá ouvido falar. Já há muitos anos. Há muitos anos, gordo. Tenho ouvido pessoas antigas falar desse senhor. E estava o juiz e o delegado. Quando eu lá fui,
E então o juiz disse, e o Carrapato, chamaram-no Carrapato, era apelido. Era escrivão do tribunal, não é? Era, sim, senhor. Então o senhor a sua mãezinha há de se lembrar, esse é o paizinho dele. A minha mãe ainda assistiu a alguns ataques do senhor. Oh, pois devia. Era pequena. E ao seu mas tio lembra-se muito Bernardino bem. dormi lá muitas vezes em casa da sua tia, da senhora Lepolina, na casa dela. E fazia-me lá bolo gato, tratou-me sempre muito bem, era muito boa senhora. Toda a gente da Meda o estimava, toda a gente. Pois, estimavam. E o senhor José Maria Ramos, a senhora, mandava-me abrir a porta, senão estava lá dentro, claro. E depois me abriam as portas, porque não abrissem, fosse ferro, fosse coisa, estava tudo lá dentro. Por exemplo, tem uns portões ali da senhora Dona Acil, abaixo, na casa onde estou, mal diria que nem eu ouviria ir para lá. Depois, estiveram detrás de uma cozinha que a senhora Almeida mandou fazer. À parte da casa, já não foi a sogra, que a senhora Dona Glória Brasileira, chamavam-na brasileira, ela nunca foi ao Brasil. Foi por casar com o senhor brasileiro. Era o mais rico que havia também. A sua vida, Sr. Albaninho, valia a pena ser contada num livro. Porque tem muitos episódios, tem muito que contar. Pois. Olha que o compravam até por aqui. Sem dúvida. Olha, Sr. Albaninho, Diga. nós, na verdade, não podemos estar uma vida inteira, e bem gostávamos de estar, mas não podemos estar uma vida inteira a conversar com o senhor, que tem muito que contar, tem muita coisa. Temos que lhe agradecer o favor da sua atenção e a maneira como nos atendeu. Fazemos muitos votos para que a sua vida seja longa e Olha, eu não recebi lá em casa, pedi à senhora doutora que me mandasse chamar aqui, porque a casa andava lá a meter a eletricidade. Mandou lá meter a senhora doutora. E está tudo desbandado, até tenho tudo numa sala, arrumado, porque os homens fizeram buracos, botaram barro abaixo, botaram tal, e eu tenho dado muito mal. E não há quem se chame para fazer as coisas. Eu também conheço-me que sou um bocado esquisito, pouco me fazem as vontades. Pouco me fazem as vontades, porque não esfregam uma casa como deve ser, a meu modo. Vão para Lisboa, vão lá aprender a fazer mais ações, se porcas vão, mais porcas vêm. O nosso desejo, Sr. Albaninho, é que o seu caso, o caso da sua pensão, seja ponderado por quem de direito. Uma pessoa que me dissesse, venha o senhor. Olha, ainda tive também um indivíduo chamado Costa, que é muito meu amigo, que é estabelecido na Avenida do Clolé, ao cabo da rua de Luciano Cordeiro. Era empregado, mas depois estabeleceu-se e está rico. Só um filho, já está quase doutor, o tal Costa. E é muito meu amigo. E este, que é lá um irmão do senhor, esse mora na Avenida dos Estados Unidos da América. O senhor Marcelo Caetano, num palácio dele, é um grande palácio, mas não falei com ele. E outro, é o que mora, diz que ainda manda mais que ele, em Cascais. E também me deram boas novas, ou boas relações dele, que era capaz de matá-lo e que tem uma filha, que se lhe pedisse que era capaz de matar. Não, o seu caso precisa de ser devidamente estudado. A sua pensão é pouco mais do que simbólica e não lhe permite, como qualquer pessoa verifica, não lhe dá qualquer possibilidade de sobreviver com mínimo conforto. Eu tinha 410 mil reis. Os 10 mil reis pedi-se quando eu fosse para a Meda a receber. E déramos. Fazíamos. Quando o senhor Dr. Oliveira Salazar e o Sr. Carmona eram vivos, esses faziam o que eu pedia. Mas estes agora, eu nem os conheço, nunca falei para eles, nem eles para mim. Agora, não há dúvida que o está senhor... muito reles, então a vida é tão cara. Eu chego à Meda, dou 25 mil reis ali numa pensão para comer um almoço, um bife, umas batatas, ou assim, uma sopa, um quarto de trigo e uma pinga de vinho. Ora, eu tenho, volta para uns 11 mil reis, a minha pensão, por dia. Pagar a renda de casa é barata, mas tenho que pagar. Nunca me pediram, a senhora Dona Acina nem a senhora doutora. Não andam esfomeadas de dinheiro, mas não devo. Tenho pago sempre em dia. A renda da casa nunca deixei atrasada. Ora, senhores ouvintes, este homem teve a vida por madrasta, como tem acompanhado esta conversa, e ainda hoje, não podendo viver de modo mais desafogado, tem ainda a mesma vida por madrasta. Tem 90 anos, está vivo,
tem estômago e boca, e uma história única para contar, feita de episódios que não mais acabariam e que nos surpreende a todos a ouvi-lo, não obstante a rotina dos nossos interesses, que logo de seguida nos engolfam nas preocupações cotidianas. Acabamos de conversar, senhores ouvintes, com um homem extraordinário. Ouvimos uma história real, a história de um homem que muito viveu e que continua vivo no meio de nós, que pode ser testemunho da nossa indiferença, ou motivo de condenação, ou motivo de consolação para uma sociedade que o estime. Ouvimos a história real de um homem que teve de viver uma vida diferente dos outros homens. Teremos hoje o direito de o manter indiferente de nós, separado de nós? Não será justo proporcionar-lhe uma velhice mais desafogada e mais aceitável? A apresentação fica feita. E a nossa palavra, em jeito de apelo para um caso humano de valor excepcional, fica anotada também. Estúdio 1 e o caso do Homem Macaco. Quantos anos tem, faz favor? 76. Assistiu com certeza várias vezes aos ataques de Sr. Albaninho. Pois, ele corria. Aqui no Aveloso? No Aveloso, sim. Dava volta ao povo, a rolar. Como é que ele andava? Como é que ele andava? De gatinhas. De gatas. De gatas. E outras vezes, quando lhe dava o ataque, rolava uma ocasião pela neve, rolou o povo todo, ele assim, a rolar. Hã? Não lhe entrava ao frio. Entrava frio? Não, rolava mesmo para o chão. Tem ideia dele subir paredes? Subia e aqui o Pelourinho, e ali ia... Ali ao Pelourinho, e as escadas, ali a cruz da igreja, ele punha-se lá como que eram os pardais. Às vezes a música do Aveloso ia à meda e ele acompanhava a música também. Nessa altura, davam-lhe ataques lá na meda? Davam-lhe ataques quando se aborrecia. Não tem ideia de quantas vezes tinha ataques por dia? Quase todos os dias ou... Duas vezes por dia? Conforme. É conforme. Durava mais. A população de cá do Aveloso, o que é que dizia nessa altura? Que era coisa... Que era bruxedo. Que era bruxedo, não era? Era. E como é que o tratavam a ele depois? O Albaninho, e às vezes tratavam-no mal, mas... Mas a maior parte das pessoas estimavam, não era? Com pena? Estimavam, era. E ele conhecia muitas vezes, a gente pedia-lhe, Albaninho, você não venha aqui, porque as pequenas são pequeninas e têm medo, e ele não vinha. Mas ele não fazia mal a criança nenhuma? Não fazia. As crianças... Nem a pessoa grande, nem nada, pois não? Mas diversas vezes, uma ocasião, a um fulano, a um carpinteiro que aí havia velho, agarrou nele, deitou de uma parede abaixo, deitou ali de uma parede abaixo e nós andávamos na escola, pôs-lhe umas pedras em cima das pernas e o homem ao pendurão da parede para baixo. E nós todas, Albaninho, que mata o homem, se lhe caíam os bois e tudo, ele sabe o que fazia? Virava os pés e fazia fugir os animais. Todos fugiam dele. A senhora Nacilo não acha que o governo devia ajudá-lo um bocadinho melhor porque a pensão é pequenina? Coitado, pois. Bem precisava, não era? Precisava, pois então não. Com esta idade, 90 anos? Pois, coitado. Precisava. Não há dúvida nenhuma. Era uma Nacilo, muito obrigado. Fico-lhe muito grato por esta atenção, bem-aja, muito obrigado. Mas olha, deitava só, quando se deitava a qualquer um que lhe faziam mal, era horrível. Ele ali estava e não havia ninguém que o tirasse. Não chegou assim a causar mal propriamente às pessoas? Não. Pois, muito obrigado, Sr. Nacilo. Assistiu, portanto, assistiu a certos momentos da vida do Albaninho. Conheci, pois então... Assistiu, portanto, assistiu a certos momentos da vida do Albaninho. Conheci, pois então... ele tem menos 5 anos do que eu. Sim, senhor. E assistiu a diversas cenas? Mas diversas cenas, vinha. E aos dias de festas era pior. Vinha para aqui, eu ia para qualquer parte. E fazia coisas várias. Viu algumas? Hã? Viu algumas, vi subir por a esquina da escola Conde Ferreira,
acima, por a esquina acima. Como é que ele subia? Hã? Só com as mãos e eu corria, o corpo não levava nada. Subia agarrado às pedras, lá estava ainda, quer dizer, a pedra é a cantaria. E agarrava-se para ele e subiu para o telhado, e esteve lá em cima na coisa, Às vezes nas festas costumava estragar o ambiente todo. Não, ele tratava bem toda a gente. Mas também não queria, também queria que os... E quando lhe dava aquele mal, andava aos pulos para a rua acima. De gatas, não era? De gatas. De gatas. Não andava de pé, era aos pulos, de gatas. E... As pessoas fugiam? Não, senhor, fugiam as crianças que eram pequeninas. Mas não o tratavam mal a dizer que era o demónio que andava com ele, não? Não, senhor. Olha, um homem com quem ele lidava muito era com o meu irmão, com o José. Esse é que não... Com esse é que era ali. Mesmo quando tinha os ataques? Mesmo? Mesmo quando tinha os ataques. E mesmo quando tinha os ataques, quando lhe viam, andava a pular. Ele vinha cá à mesa muitas vezes, ao caminho? Vinha principalmente aos domingos. Os dias de festa e tal, vinha bastante vezes. Como é que ele se apresentava? Vinha bem vestido? Mal vestido. Apresentava-se mal, sabe? E se lhe pusessem um caldeiro de cântaro de água, fosse como fosse, e ele bebia a água toda, não era? Bebia toda. E no fim não se via o que tinha bebido, ficava na mesma? Ficava na mesma. E dizia ele, eu falei muitas vezes para ele, antes de ter os ataques, quando não estava com o ataque, falei várias vezes, eu para ele e ele para mim e para vários, cada um onde quer que fosse, e que lhe desse o ataque, que lá que não saía sem lhe passar. Fosse lá de onde fosse, em Pragas e fosse de onde fosse. Ele subiu várias vezes ao castelo, andou nas Pragas e tudo? No castelo dava a volta, aquele fraguete todo. Quando lhe dava mal, dava a volta aquele fraguete todo. Levantava pedras e tudo? Levantava pedras e tudo? Não levantava nada, era só aos tombos por ali para cima, agarrado por aquele... E nunca se magoava, pois não? Não se via magoado. Mas andava esfarrapado, que ele esfarrapava-se. E passando o ataque, andavam-se um pouco como que envergonhado, sabe? Assim. E depois, passando o ataque, ia-se embora. Olha, no fim do ataque, como é que ele ficava? Assim, machado, muito machado. Muito. Só depois de passar o ataque. Sabe que ele tem uma pensão do governo, sabia disso? Pois é. Mas é uma coisa pequenina. Mas não é uma coisa pequena. Ele até foi a Lisboa por causa disso. Ainda lá esteve aqui o ano passado, ou coisa que vale. Mas não... Aquilo não dá para nada. Não dá para coisa nenhuma. Pois não. Acha que ele devia ser aumentado ou não? Acha que o deviam aumentar ou não? Pois devia, então não deviam. Porque aquele homem não teve oportunidade de tratar da vida dele quando era forte. Mas foi na época que o governo não tinha nada. Não tinha nem para os funcionários, tinha quanto mais para os outros. Sim, já isso mostra que a pensão tinha que ser pequena. Pois era. E foi há muitos anos, fixada. Ele está a receber aquela pensão há muitos anos. Como? Agora não me ouvi. Aquela pensão foi fixada há muitos anos. Pois era.
Era uma... Não sei mais ou menos o que era, mas Mas está desatualizada. sei que Devia ser era atualizada. devia ser maior e não ia. E não era. Encontra-se de vez em quando com ele, não encontra? Encontrei, era, e vim cá Vila, já eu também gostava de estar com ele, depois de passar o ataque, porque antes do ataque só meu irmão José casava. Já são poucas as pessoas da sua idade que podem recordar esses assuntos. Pois é, mas já não há quase ninguém. Já não há quase ninguém, sabe, Que se lembrem. que se lembre. Aquilo foi há cerca de 50 anos que Foi, acabaram. 40. olha, 40. 40 disse-me ele outro dia. ainda eu, foi demais, ainda eu solteiro, a maior parte foi, quando era depois de solteiro. Eu de solteiro, ouça, solteiro, pois foste casado a primeira vez era há 60 e tal anos. Eu casado a primeira vez, Sim, pois. casei em 903. Veja lá os anos que há. Mas via o Albaninho com os ataques muitas vezes? Via, cada vez que viesse cá, mas ele vinha, no geral vinha sempre aos domingos, aos dias de mercado, ou de festa. Como é que sabiam que ele já tinha os ataques? Ele dava algum sinal? Ai, Ele dava algum sinal, dava? como? Ele dava algum grito? Quando começava o... Dava. E mesmo depois, mesmo quando andava assim, sentias. Coisas que até a gente já se não lembra bem. Está a compreender? Mas eram uns trabalhos muito grandes, não eram? É aquilo. Que era o diabo que trazia com ele. Parece que era o diabo que trazia com ele. Pois é, e nunca se soube até agora o que foi. Até agora ninguém não descobriu. Ninguém explica isso. Ninguém. Diziam que eu... não sei lá que governo estrangeiro que o comprava, mas o nosso governo não autorizou. Pois, olha-te, Joaquim, muito obrigado por este favor que nos fez, em estar aqui a atender-nos. Olha, eu gostava, mas eu já me não lembro tanto como... Ainda se lembra muito, ainda se lembra para a sua idade, 95 anos. Lembra-me. 95 anos já é muito. Lembra-me ir para Lisboa, Sim, sim. depois veio de lá com... Lembra-se que ele subiu a estátua do Marquês de Pombal? Foi para... Hein? Ele subiu a estátua do Marquês de Pombal, subiu a Torre dos Clérigos do Eu, Porto. Isso veio nos jornais na altura. Isso veio nos jornais. Pois foi. Pois obrigadinho, tio Joaquim. Bem-aja, sim? Pois. Obrigadinho.